Olá, nesta aula nós iremos falar sobre o artigo 115 da Constituição Federal, que trata sobre os Tribunais Regionais do Trabalho. E preste atenção que existem algumas pegadinhas para cair na prova e você não vai cair nela. Olha lá, o artigo 115 da Constituição Federal fala que o TRT, Tribunais Regionais do Trabalho, compõe-se de no mínimo 7 juízes. E esses 7 juízes serão recrutados quando possível, na respectiva região e nomeados pelo presidente da República dentre brasileiros. Ora, quando fala brasileiros aqui, nós vamos lembrar que pode ser o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Com mais de 30 anos de idade, e menos de 65 anos. Bom, aqui nós temos algumas observações. A primeira é a seguinte: a idade é diferente do STF, do STJ, do TST. Mais de 30 anos e menos de 65 anos. Não existe aqui a maioria absoluta de aprovação do Senado Federal. Então essas são as observações. São nomeados pelo presidente da República, igual nos outros órgãos também. No Tribunal Regional do Trabalho, nós temos que lembrar que temos a formação do 5º Constitucional, que dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício. Então aqui a primeira observação, o 5º Constitucional também nós vamos encontrar no TRT. Lembrando que no STJ não é um 5º Constitucional, é um terço. O inciso 2 diz que os demais membros serão mediante promoção de juízes do trabalho por antiguidade e merecimento alternadamente. Ou seja, uma hora é promovido por antiguidade, outra hora é promovido por merecimento. Mas nós temos que chamar a atenção aqui desse inciso com o artigo 107, inciso 2 da Constituição Federal. Lá no artigo 107, inciso 2, fala que o juiz federal será promovido desde que ele tenha 5 anos de atividade e uma hora vai ser promovido por antiguidade e outra por merecimento. Nos tribunais regionais do trabalho não exige esses 5 anos, isso é uma pegadinha de prova que eles costumam colocar para você confundir, isso não vai acontecer. Então preste atenção aqui, ó. Lá no artigo 107, depois você vai lá no artigo 107, inciso 2 da Constituição Federal, e você vai perceber que os juízes federais exigem 5 anos para promoção. Já aqui no TRT não se fala em 5 anos. E o que eles fazem na prova? Eles costumam colocar que 5 anos, e uma vez promovido por atividade e outra por merecimento. Bom, nessa pegadinha você não cai. Vai lá, anota lá no artigo 107, faça observação. O parágrafo 1º do artigo 115 diz que os tribunais regionais do trabalho instalarão a justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Nós já vimos que isso também acontece com os tribunais regionais federais e com os tribunais de justiça. O parágrafo 2º diz que os tribunais regionais do trabalho poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Isso também nós já vimos que acontece com os tribunais regionais federais e com os tribunais de justiça. Não há nenhuma novidade aqui. E o artigo 116, que diz que nas varas do trabalho a jurisdição será exercida por um juiz singular. Na verdade, antigamente nós tínhamos o juiz presidente, porque havia a junta de conciliação e julgamento na Justiça do Trabalho, que não existe mais. Então, nas varas do trabalho temos um juiz singular. O artigo 117, nós não colocamos ele aqui porque ele foi revogado. O artigo 117, ele foi revogado pela emenda constitucional 24 de 1999. Então terminamos aí o bloco que trata sobre a Justiça do Trabalho. No próximo bloco nós entraremos com os juízes eleitorais e até a próxima aula. Um grande abraço.